Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite para vocês que estão nos acompanhando aí. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do nosso Fortecast. Você que está chegando, hoje a gente está com o Hamilton, que é proprietário lá do supermercado Cavalcante, já há um bom tempo aqui na cidade de Trindade. Hoje a gente vai estar conhecendo um pouco da história aí de vida dele, conhecer também um pouco da história do supermercado, né? Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o Fortecast. O que é esse projeto? Qual que é o objetivo desse projeto? E aí a gente já dá o start também para conhecer um pouco da história da Hamilton. Antes de eu falar, perdão, né? Vamos apresentar primeiro o Hamilton. O Hamilton tem liberdade para falar com o pessoal aí também. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Hamilton Cavalcante, sou do Supermercados Cavalcante e vim hoje aqui participar desse projeto maravilhoso que o Ney tem. Eu achei muito interessante, ele nos fez o convite e gostaria de participar com vocês com toda a informação que a gente tem a todo esse longo anos de carreira aí na frente do setor supermercadista e espero poder contribuir com vocês com tudo que a gente aprendeu, toda essa trajetória. É isso aí. E de antemão a gente também já te agradece, Hamilton, pela sua Obrigado, eu que disposição, agradeço. né, tirar esse tempinho para estar compartilhando, né, o seu conhecimento. A gente sabe que quando a gente está começando um negócio, às vezes a gente fica sozinho, né, não tem muita com quem bater papo, com quem trocar opiniões. Então, o Exatamente. objetivo aqui é trocar opiniões e ajudar o pessoal. Então, a gente já te agradece a sua disposição. Eu sei que você tem lá muitos afazeres, né? Então, a gente fica muito feliz, viu, com a sua participação. Imagina, eu que agradeço, é muito gratificante poder contribuir, colaborar com informações para quem está aí começando. A gente já passou por essa fase, sabe o quanto essa fase é uma fase difícil, é uma fase importante, então qualquer coisa de informações que seja útil, a gente recebe e agradece. Então, para mim é uma honra muito grande poder contribuir com qualquer tipo de informações que possa ajudar quem está iniciando essa trajetória. Bacana, isso aí. Então, pessoal, assim, o Fortecast, ele é um programa semanal, né, que a gente desenvolveu com o apoio aí do Varejo Forte. O Varejo Forte é uma empresa de tecnologia que está bancando esse projeto, tá? E o que a gente percebeu hoje? Na nossa base de clientes, a gente percebeu que tem a maioria de quem está empreendendo, começando, tem muita dúvida, muita dificuldade. E a gente criou esse espaço para trazer tanto clientes, amigos, parceiros, para contar um pouco das suas experiências e te ajudar aí, quem está do outro lado aí, que está pensando em empreender ou que já tem um negócio, que está tendo essas dificuldades, né? Então o intuito maior aqui é gerar informação para facilitar o seu dia a dia. Então eu já convido você já a se inscrever no canal, já dar o seu like, ativar o sininho, também verificar as postagens anteriores, já tem bastante conteúdo. A gente já teve aqui professor de faculdade, a gente já teve pessoas especialistas na parte de pessoas, que é uma das dificuldades, inclusive a gente vai falar sobre isso hoje. A maioria dos empreendedores reclamam de mão de obra, dificuldade de formar mão de obra. Então a gente já teve conteúdos falando muito sobre isso. Então convido você também, primeiro, a ficar conosco até o final e também acompanhar os outros episódios anteriores, tá bom? Dando início com o Hamilton, então. Hamilton, a gente queria primeiro, para dar o start inicial, conhecer um pouquinho da sua história. Quem que é o Hamilton? Da onde que o Hamilton surgiu com a ideia de supermercado? Um pouquinho da sua trajetória. No Cavalcante, eu sei que tem em torno de 14 anos, mais ou menos. 14 anos, exatamente. Então, mas e aí, antes, durante, como que surgiu isso aí? Quem que é o Hamilton? Para o pessoal que está nos assistindo, que ainda não te conhece. Bom, para quem não me conhece, já tinha me apresentado, vou me apresentar novamente. Meu nome é Hamilton Cavalcante e sou casado, tenho 2 filhos e há 14 anos eu investi nesse projeto de montar um supermercado. Na verdade, na época, uma mercearia, né? Uma mini mercearia. E a gente foi trabalhando nisso. Antes, você perguntando antes de onde que eu vim, antes eu vim do Rio de Janeiro, né? Trabalhei lá durante 8 anos, já trabalhando nesse projeto para montar um supermercado, que isso é uma fase importante, que às vezes a gente vê hoje as pessoas montando um projeto, mas muito precipitado.
muitas das vezes sem planejamento, uma coisa feita muito rápido, tanto a questão financeira como uma questão de preparo profissional. Plano de Né? negócio, estudo de então, mercado. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou comprador de uma empresa, vou montar uma empresa para mim. Ou, às vezes eu trabalho no RH, ou às vezes eu trabalho na gerência de uma loja. Só que montar uma loja é um projeto mais complexo. Você precisa se especializar em muitas áreas ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você começa um negócio pequeno, igual a gente começou, você tem que ocupar muitas funções. E com isso você precisa entender. Não que você seja um especialista em todas as áreas, mas um conhecimento básico se faz necessário. Sim. Então você tem que entender um pouco de compra, um pouco de gestão, um pouco de RH, um pouco de departamento pessoal. Cada área que você for atuar dentro desse projeto, dentro dessa empresa, dependendo do segmento, você precisa entender cada etapa. Isso é muito importante. Exatamente. E lá no Rio de Janeiro, lá você já trabalhava nessa área ou não? Não, no Rio eu trabalhava no setor de hotelaria. Agora minha esposa, sim, sempre trabalhou no segmento supermercadista, ela era gerente de supermercados, então ela atuou desde operadora de caixa, a fiscal de loja, subgerente, gerente. Então ela percorreu diversas etapas. E eu sempre atuei na área de venda, trabalhava no setor de hotelaria. E aí, quando iniciamos o projeto de montar um supermercado, aí eu fui me especializar na área de compra, na gestão de pessoas, cursos de vendas. Então a gente percorreu todas essas áreas, eu fazia uma parte, ela fazia outra, e isso complementou de informações, de conhecimento para a gente conversar. Então a gente começou uma mercearia muito pequena, mas assim, a gente tinha... um conhecimento. Já tinha um conhecimento. Além de ter um conhecimento, tem outro passo importante para você que já está começando, que já está nesse segmento, ou que você que projeta iniciar. É importante, além de você ter informações, capital para começar, por pouco que seja, mas é importante você ter. Outra coisa é você ter um objetivo, para onde você vai e aonde você quer chegar. Esse é um passo também essencial. Persistência, né? Persistência, exatamente. Exatamente. Isso. E clareza. Consciência de aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, muitas das vezes a pessoa, você vê os empresários montando um negócio aí, qual que é o seu objetivo, qual que é o próximo passo, eu não sei, eu estou meio perdido e tal. E isso acaba gerando no que a gente vê aí nas pesquisas, nos órgãos que acompanham, o grande número de CNPJs que abrem e às vezes não chegam a um ano, 5 anos, uma minoria que consegue chegar a 5 anos, mas mesmo dentro de um ano é um índice muito grande de fechamento de CNPJ. Sim. Então a gente, por tudo que a gente já viveu e a gente vive e acompanha um pouco disso, a gente vê que essas informações iniciais, todo esse preparo, esse objetivo, da onde você começa, aonde você quer chegar, os processos que você tem que passar, isso acaba, a falta de planejamento com relação a isso, acaba a gente vendo muitas empresas fechando. É verdade, verdade. O que a gente vê também, assim, o brasileiro, ele é empreendedor, ele é sonhador, né? Mas concordo plenamente com você que às vezes falta esse preparo. No seu ponto de vista, você acha que falta também esse apoio por parte do poder público, no caso de trazer conhecimento, gerar conhecimento, talvez desde a base escolar também, porque a gente passou por escolas, né, no sentido primário mesmo, educação fundamental, e em nenhum momento é abordado a gente ser empreendedor, né? Não se ensina isso. Qual o seu ponto de vista a respeito disso? Hoje a gente vê assim, as empresas, as escolas, de uma forma geral, já estão começando a acordar para isso. Então hoje a gente já vê essa... Principalmente as particulares, né? Exatamente, principalmente as particulares. As públicas ainda estão muito voltadas para aquele ensino para você ser um colaborador. A grade tradicional. A grade tradicional. Então, a gente já vê alguns cursos particulares se destacando, algumas empresas de consultoria já se destacando. Então, a gente hoje já vê uma tendência muito grande de apoio com relação a isso. O próprio Sebrae, né, que hoje Sebrae, já apoia o micro e pequeno, né? Também. Exatamente. Então, hoje a gente já vê muitas empresas, muitas escolas, cursos, consultoria, já que consegue dar um apoio bom ao pequeno varejo. Inclusive, para você que está começando ou pensa em começar, o Sebrae ele tem um apoio ao micro e pequeno empresário, né? Desde o início, desde montar ali um plano de negócio, uma pesquisa de mercado.
e isso, a princípio, até gratuito, né? Tem esse apoio de forma gratuita. Então, às vezes, há muito também a negligência da própria pessoa que está querendo começar um negócio, de buscar informação, de buscar conhecimento, porque também tem algumas portas, né? Basta a gente também procurar, né? Por mais Exatamente. que seja um pouquinho difícil, mas a gente tem que É. tirar tempo para isso. E é importante porque às vezes você vai tirar ali uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, que seja para estudar o seu negócio, mas que vai talvez fazer a grande diferença para que você não vire estatística e não feche em 1 ano, 2 anos. Exatamente. Quanto mais você se preparar, quanto mais, mesmo que você use anos fazendo esse trabalho, mas isso vai diminuir cada vez menos a possibilidade de você fechar esse CNPJ com um tempo muito precoce. Isso Quanto mesmo, mais você esteja preparado, as suas possibilidades são maiores. isso mesmo. Voltando, Hamilton, lá para a questão, quando você veio, então, do Rio para... Aí você já veio direto para Trindade, na Já época? vim direto de Trindade. Na Isso foi verdade, eu fui mais... de Trindade para o Rio, moramos lá 8 anos e depois voltamos aqui para Trindade. Quando você retornou pela faixa de tempo, então deve ser mais ou menos volta de 2009. 2008, 2009. Isso, 2009. 2009. E aí foi Exatamente. quando você montou, então, a primeira mercearia. Vocês já vieram e já montaram? Já viemos, já montamos. Na época no Monte Sinai? Não, Naquela nós região? montamos no setor Cristina 2, onde é a nossa matriz hoje. Ah, tá. Então, foi nosso primeiro CNPJ, nós abrimos lá. Eu imaginei que tinha, então devo ter confundido, porque eu achei que tinha uma próxima ao Emanuel, o supermercado Emanuel, bem no início. Não, lá tem, mas foi aberto agora recentemente, 2020. Ah, sim. Entendi. Então, na época, você já montou direto no Cristina. Já direto no Cristina. No Cristina Isso. ali, bem onde é mesmo, só Onde que é na a matriz. esquina, né? Isso, exatamente. Na É na esquina. esquina onde hoje é um depósito nosso. Hoje, na época até eu lembro, porque naquela mesma rua mais embaixo morava a minha avó. Então, às vezes, final de semana a gente estava sempre indo lá, ia muito lá comprar refrigerante, essas coisas, né? E eu recordo bem, era algo, assim, pequeno, né? Obviamente, isso é até importante a gente passar também para quem está nos assistindo, que às vezes você pensa assim, não, tem que começar grande, estruturado e tal. E às vezes é melhor dar um passinho de cada vez. Exatamente. Não tem problema nenhum você começar pequeno, não tem problema nenhum você começar... dependendo do que você vai fazer dentro da sua casa, não tem problema nenhum. É melhor começar a estruturar. Se você puder começar grande, ótimo, excelente. Mas as grandes empresas, hoje, a maioria começaram pequena. Então, dar um passo de cada vez é mais fácil. Sim. Desse período, Hamilton, lá no início mesmo, que geralmente é o período mais tumultuado, né, complicado, qual foi as suas maiores dificuldades na época, assim, a questão capital, enfim... Então, quando você está começando, as dificuldades são muitas. São capital, questão de crédito nas instituições financeiras, falando dos bancos, né? Os bancos, quando você é pequeno, você tem uma movimentação pequena financeira, você não tem uma referência muito boa no mercado, porque você tem um histórico de compra muito pequeno. Então, você encontra muitas dificuldades. Indústrias, você vai fazer um cadastro numa grande indústria, o cara puxa lá seu estoque de compra, você é pequeno, ele não dá moral para você, ele não quer fazer seu cadastro, ele não faz questão de te vender. Então, você encontra todo tipo de dificuldade. E você precisa ser persistente, você precisa acreditar, você precisa lutar, que isso são coisas que vão te fortalecer ao longo do tempo. E, às vezes, muitos empreendedores não entendem isso, não têm a paciência de esperar. Então, essa é a grande dificuldade que a gente encontra no começo, essa de crédito, tanto da instituição financeira quanto das indústrias, distribuidor. Então, você tem que fazer ali aquele meio de campo ali com aquilo que você consegue e trabalhar e ter calma e fazer o seu nome aos poucos. Sim. Então, você precisa gerar a sua credibilidade perante o mercado, para que eles comecem a te olhar diferente ao longo dos anos, para que eles comecem a ver que você é um cara que realmente não vai virar uma estatística que a gente vê. Então, devido a esse número de empresas são muito grandes quando fecha, os 5 primeiros anos, principalmente quando você começa uma mercearia pequena, um negócio pequeno de uma forma geral, as pessoas, quando eu falo as pessoas, as empresas, seus fornecedores, eles têm um certo receio quanto a você. Eles te veem como um potencial de risco. Sim. E você precisa convencer do contrário. Cara, eu sou pequeno, mas eu vou crescer. Eu sou pequeno, mas eu estou bem posicionado. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei aonde eu quero chegar. Então, você precisa se impor de uma forma de convencer as pessoas.
Isso gradativamente, ao longo do prazo, você vai conseguindo fazer isso. Aí é uma tarefa difícil, não é fácil para ninguém, mas é possível sim. Uhum. E o grande diferencial dentro disso daí é tentar manter uma regularidade, cumprir, né, os compromissos com seus Exatamente. fornecedores, né? Porque você já é pequeno. Se você não cumprir, deixa uma coisa falhar aqui, outra ali, se você não cumprir, mais difícil fica ainda, porque o seu fornecedor, por você ser uma empresa muito pequena, um histórico muito pequeno, ele já tem essa preocupação com você, de te oferecer um crédito, você não dá conta de honrar, você comprar demais, você não dá conta de pagar. Então, se você de vez em quando deixa uma coisa ali para trás, um aqui, outra ali, então você precisa, Isso é já vai complicando, essencial, né? exatamente, você já vai dando motivo para que ele tenha razão. Então, você Uhum. precisa ser, é ideal que você seja extremamente correto nessa fase, que você não deixe nada, que você seja bem rigoroso quanto a isso, porque você precisa construir um nome, você precisa levantar uma marca. E isso faz parte do processo, Isso né? faz parte do Faz parte do processo. processo. Assim, a gente está mais próximo aqui na cidade, a gente, mesmo que de forma indireta, né, acompanha a loja, as suas lojas hoje é uma das, talvez não, é a loja mais organizada da cidade, Obrigado. já deixo isso relatado aqui, e eu queria saber porque, assim, como você está contando para a gente, começou pequeno, né, com todas essas dificuldades, quando que foi a virada de chave, que você percebe, assim, que fala assim, que você realmente conseguiu começou a dar esse padrão das lojas que você já, provavelmente, já tinha isso em mente, né? Mas por ser pequeno talvez ainda não conseguia. Quando que você considera que foi essa virada de chave? Então, até que eu falei agora recentemente, você precisa saber o que você vai fazer e aonde você quer chegar. Essa virada de chave, quando eu abri o CNPJ, eu já sabia o que eu queria. Então, apesar da gente começar muito pequeno, mas a gente já tinha um objetivo. Nosso objetivo era vender qualidade. Tanto qualidade de mercadoria, qualidade de mão de obra. Então, a gente tinha esse plano traçado e muito claro. Não quero ser só mais um supermercado. Eu quero ser um supermercado onde as pessoas vão se sentir confortáveis em comprar aqui. Claro que quando você começa estruturalmente, principalmente, você tem uma certa dificuldade com relação a isso. Sim. Mas assim, a gente tinha uma loja pequena, mas ele era tão organizado, assim, por exemplo, eu fazia Ceasa, eu mesmo que fazia pessoalmente. Eu ia lá e escolhia pessoalmente. Chegou até ponto do cara chegar e perguntar, cara, assim, um hortifruti muito pequeno, ali uma banquinha ali com, vamos falar ali, 10 quilos de banana, mas assim, eu ia lá no Ceasa, dentro de um box gigante, eu ia lá e escolhia pessoalmente, falava, eu quero essa aqui, eu quero essa caixa de banana aqui. E a pessoa chegava e falava, nossa, cara, que banana bacana. Vou falar da banana, da maçã, de qualquer outra Sim. fruta. Ah, eu vou comprar. Ele comprou porque chamou a atenção dele, aquilo chamou a atenção dele. Ele não ia lá para a mini mercearia, as pessoas muitas das vezes, principalmente na minha época, eles não iam lá para comprar o produto da mercearia. Ele ia lá para comprar um cigarro, porque assim, na mercearia é mais rápido, você entra lá mais rápido, não tem fila, não tem nada. Ele ia para fazer Já uma paga e recarga, sai. ele ia para fazer uma recarga no celular, porque naquela época fazia as recargas nos pontos nos pequenos varejos. Então, e com isso, ele via a qualidade nos produtos e ele comprava, e ele passava e automaticamente ele ia se tornando Ia cliente dali. fidelizando. Exatamente. Por isso que eu falo, é importante, mesmo você começando pequeno, que você não abra mão da qualidade, que você não abra mão do seu objetivo, que você tenha um objetivo traçado, o que você quer, qual o cliente você quer atingir no mercado. E a gente queria atingir no mercado o cliente que gosta de qualidade. Então, a gente tem uma preocupação desde a compra, do armazenamento da mercadoria, onde essa mercadoria está sendo armazenada, como ela está sendo armazenada, se o local é adequado para ela. Então, seja uma mercadoria de refrigeração, seja uma mercadoria de linha seca, seja qualquer tipo de mercadoria, exposição dentro da loja, preocupação, questão de climatização da loja, as cores da loja se são adequadas, a iluminação da loja se está adequada, o som ambiente se ele está adequado. Mesmo você pequeno, você não pode esquecer desses detalhes. Sim. Porque você precisa crescer. Esses detalhes são essenciais para quem quer Sim. crescer. Então a gente já tinha esse objetivo traçado. Eu quero ser um supermercado, mesmo uma mercearia pequena, mas seja uma mercearia pequena de qualidade, onde as pessoas pensarem em qualidade relativamente a qualquer ponto que ela se dirija ao supermercado Cavalcante. Esse é o que a gente é o que a gente busca entregar aos nossos consumidores. É a marca da empresa, né? É o que Exatamente. ficou gravado como
padrão de qualidade da empresa. Exato. E é engraçado porque se a gente for analisar o segmento varejo específico do mercado, né, geralmente há uma preocupação muito grande com a questão de mais preços, né? Preocupa em preço e há até uma briga, muitas das vezes até desleal, né, nesse sentido de preço. Não é o caso de vocês, mas a gente já viu várias reportagens em jornais de outras cidades, inclusive de mercados com produtos sem procedência, né? Mercados sendo fechados com esse tipo de situação, e vocês já vieram com a tendência totalmente diferente, né? Vender uma experiência de compra. Você falando nisso, me lembra um momento interessante que nós vivemos aqui em Trindade, que foi no momento que houve uma operação muito forte aqui em Trindade da vigilância sanitária, da promotoria. Então reuniu todos os empresários dentro de um prazo muito curto, foi todo mundo notificado, feita uma reunião lá no fórum, muitas medidas foram adotadas. E, assim, a gente viu um desespero muito grande no setor, as pessoas totalmente desesperadas. Isso para a gente trouxe uma tranquilidade muito grande. Não, nossas portas estão de portas abertas, a vigilância pode vir aqui fazer o trabalho. Para nós é bem visto a vigilância no trabalho, nós até preferimos que venha, porque se tiver uma coisa fora do padrão, nós somos o primeiro a querer corrigir aquilo ali. Sim. Então, a segurança alimentar dos nossos clientes é responsabilidade nossa, que nós não abrimos mão. Então, assim, foi um momento muito tenso em Trindade, fechou algumas lojas e pessoas muito preocupadas, e a gente teve preocupação com isso, porque o objetivo deles era o mesmo nosso, ofertar qualidade, ofertar uma segurança alimentar. Sim. Dentro disso, pegando o gancho aí, a gente sabe que o supermercado, por trabalhar com produtos alimentícios, né, tem que ter esse cuidado, obviamente, maior, né? E a gente tem esses órgãos aí. Alguns donos, proprietários, acabam também reclamando, né? Porque você tem aí uma atuação, às vezes, muito forte de um PROCON, de uma vigilância sanitária, que às vezes não quer conversa, né? Já chega, já atuando, multando, né? E a gente parte do princípio, ninguém sai de casa, ninguém monta um comércio para vender coisa errada ou vender produto estragado, né? Salvo raras exceções, ninguém faz isso. Como que você vê, você já comentou, mas enfim, como que você vê essa questão, a atuação, tanto PROCON em metro, você vê em metro anualmente, vai lá, ferir as balanças, você tem as taxas, aí vem PROCON, vamos ser sinceros, uma loja com 10 mil itens, né? Se o PROCON chegar, por melhor que sejam os processos de conferência de validade, de tudo, uma coisa ou outra vai passar, porque os processos dependem de pessoas e uma coisa ou outra vai passar. Não quer dizer que o proprietário, o gerente ali, tem intenção de vender algo impróprio para o consumo, mas é porque a quantidade de itens é tão absurda e os processos dependem do ser humano que acaba uma hora ou outra passando, né? Essa questão da fiscalização, da presença do PROCON, você vê como que a abordagem de forma certa, eficiente, algo que poderia ser visto de uma forma melhor ou pensada de uma forma melhor? Essa é uma pergunta muito complexa, porque assim, abrange um contingente muito grande, né? Então a gente tem empresários com todos os perfis. Então a gente vê aí muitas reportagens onde o PROCON, a própria vigilância, pega as coisas muito inapropriada para o consumo. Então, eu acho que tem que ser assim. Claro que tem alguma coisa ou outra, alguns pontos que pode ser mais avaliado, mas tem que ser, porque assim, eles trabalham com contexto geral. Sim. Então, quando se faz isso, a gente vê muitas empresas bem posicionadas, muitas empresas que acompanham bem, são muito responsáveis, mas a gente vê também que se faz necessário o trabalho dele porque tem outras empresas que não cumprem. Sim. Então, eles veem de uma forma geral. E aí eu concordo plenamente que eles têm que fazer esse trabalho. Claro, como você falou, tem um ponto ou outro que talvez deveria ser mais avaliado. A empresa que não sofre atuação, a empresa que você foi ali... Um certo coeficiente de tolerância. O cara tem 10 mil itens, igual você falou. Achou ali 3, 4 itens, com 3, 4 dias de vencido, talvez aí 10 dias. Talvez teria que ser tratado diferente do cara que você vai lá e enche 3, 4 carrinhos, com, às vezes mercadoria com 3, 4 meses de vencido. Então, eu acho que esse ponto poderia ser avaliado melhor, mas eu sou totalmente a favor, acho que a fiscalização ela é bem-vinda, ela é bem aceita, precisa
desse trabalho, até porque a gente, ao mesmo tempo, como é empresário, também é consumidor, também frequenta outros lugares, sim. eu acho que esse trabalho tem que ser acompanhado. Acho até que essas fiscalizações, não no sentido de punir, mas no sentido de orientar, no sentido de dar apoio, porque assim, igual nós estamos falando de você que está começando aí agora, é importante você ter informações. Por isso que eu falo que as informações na base do início do projeto ela é essencial. Por quê? Nós falando desses órgãos, muitas das vezes o pequeno varejo abre uma empresa de qualquer forma e ele é autuado por falta de informações. Sim. Ele nem sabia como proceder em determinado tipo de... Mas isso não isenta, né? Porque seria obrigação dele de... por isso que você falou, eu falei, até alguns pontos que precisaria mudar, talvez fosse um ponto mais de orientação, principalmente para quem está começando. E hoje os órgãos chegam como eu falei, eles trabalham no contexto de uma forma geral, já tem um padrão, independente de você ter 10 anos de CNPJ, você ter começado semana passada, se você estiver infringindo as leis, eles vão chegar e fazer a aplicação da mesma forma. Então, talvez isso seria um ponto a ser avaliado, porque muitas vezes o cara ele é autuado porque muitas das vezes ele não tem informação, ele não sabia nem que aquilo teria que trabalhar daquele jeito. Então, às vezes ele não sabia que a verdura teria que ser pesada ali, que está na embalagem ali, né? Ela teria que ser pesada, ela teria que ter uma etiqueta. Muitas vezes ele pesa ali no caixa, deixa ela só embalada ali. Isso acontece. Então, são mais no sentido de orientação mesmo para essas pessoas que estão iniciando e muitas das vezes eles são atuados por falta de informações. Hoje, assim, a gente vê muitas empresas abrindo com muita pouca informação. Por isso que eu sempre falo muito disso. É importante você não é nem perder, você ganhar tempo planejando o máximo, buscando o máximo de conhecimento. E aí é um ponto importante para quem está ouvindo. Vai abrir uma empresa, vamos pensar como que a fiscalização sanitária atua. Vai lá um dia na fiscalização, senta com o pessoal, conversa, pede orientação. Vai no PROCON, é importante você ir. Eu quero abrir um negócio, segmento X, como que funciona, quais são as exigências que tem hoje no mercado. Os cuidados, né? Isso, exatamente. Eu levantei esse tópico porque se a gente pensar até no nível de indústria, né? Com a água mineral, a fonte tem lá um índice, até quanto pode ir, não pode, né? Exatamente. Se você vai uma produção de alimento, um extrato de tomate, tem até uma tolerância, né? Tudo tem uma certa a normativa que tem que seguir. Isso, e um nível de tolerância. E às vezes o que a gente, vou falar por mim, vou te isentar dessa, vou falar por mim. Às vezes o que a gente vê assim, não há um certo nível de tolerância, né? Se for no universo de 10 mil itens, a aplicabilidade é a mesma, né, de uma outra situação. Então, eu só quis trazer isso para a gente também debater e refletir sobre isso. É óbvio que é importante, né, porque nós, além de ser empreendedores, a gente também é consumidor. Então, a gente sempre vai defender a bandeira da qualidade, né? Não tem como ser diferente. Exatamente. Mas, assim, é só a questão do parâmetro que, às vezes, essas entidades talvez ainda possam melhorar alguns critérios aí também, né? Voltando para a questão lá do mercado, então essa dificuldade, né, ou exigência, não vamos tomar como dificuldade, mas exigência que tem que ser cumpridas. Importante para você que está querendo começar, então, estudar o seu negócio, estudar o que é exigido. Por exemplo, se você vai abrir um posto de gasolina, tem lugar que pode, tem lugar que não pode, né? Você tem a questão lá do plano diretor, enfim, questão do meio ambiente. Então, é importante se analisar. Porque, às vezes você quer montar um bar próximo a uma escola, tem algumas limitações também. E às vezes às vezes não, o grande ponto de apoio nisso aí também geralmente é seu próprio contador. A primeira pessoa que tem ali do seu lado, que você vai ter que buscar, né? Que já vai pelo menos dar um caminho, né? Para você falar assim, eu não sei, mas você vai por aqui que você vai buscar essa informação, né? Isso para você, lá do início, foi importante esse apoio contábil? Quem que é seus parceiros contábeis lá? Isso te ajudou muito? Ou não? Então, a nossa... Você tocou num ponto muito importante para você que está iniciando agora uma empresa, ou já está nesse segmento e não tem apoio ainda, muito atento com a contabilidade. Se você tiver uma contabilidade boa, as probabilidades do seu negócio crescer ele é muito grande. Assim como se a contabilidade for ruim, a possibilidade do seu negócio dar errado, porque esse é um setor muito sensível, exige muito. Então, assim, nós tivemos muita sorte, graças a Deus, quando a gente foi começar, a gente conseguiu uma contabilidade, que na verdade ela não era só uma contabilidade. Então, assim, a gente era muito pequeno e ele atuava como uma consultoria.
Então, sempre qualquer coisa que eu precisava, às vezes nem era tão relacionado à contabilidade, mas ele estava pronto para dar um suporte. Então, a contabilidade ele é um setor importantíssimo na empresa, se não for um dos mais importantes. Então, mesmo você começando agora, começando com, a gente sabe as dificuldades, mas não abre mão da contabilidade boa. Tem que ter uma contabilidade boa, porque eu já vi muitos amigos fechar a empresa devido a questão de contabilidade, multa, atuação, coisas feitas erradas, coisas que não foram feitas, precisava ser feito. E aí, muitas das vezes, a contabilidade, como diversos setores acontece, pega uma empresa pequena e não vou dar muita importância porque é pequena, e você está achando que o cara está cuidando da parte lá, e aí o cara tem esse pensamento e deixa para depois, né? E esse deixa para depois é onde seu negócio entra em risco, e muitas das vezes dá errado. Então, a contabilidade ela é essencial que você tenha uma contabilidade boa, que você tenha uma pessoa confiável. Não vai lá, procura indicação, procura conhecer pessoas que atuam no segmento seu. Então, se achou uma contabilidade que vai fazer o seu trabalho, procura quem são os clientes dele, vai lá nos clientes, escolhe um aleatoriamente, ou dois, conversa com ele, chega lá, fala para ele, estou abrindo uma empresa, a contabilidade sua vai trabalhar comigo, gostaria de trocar uma ideia com você, como é que é, você está satisfeito, está seguro, é uma pessoa que você indicaria. Por quê? É uma parte essencial. Se você errar nessa parte, cara, teu negócio, a chance de dar errado é muito pequena. Sim. Então, falo porque ao longo desses 14 anos já vi muitas empresas fechar devido ao erro de contabilidade. Sim, é verdade. E assim, foi uma das coisas assim, que a gente foi muito privilegiado, escolher na escolha da nossa contabilidade. Tá com a gente há 14 anos, faz um trabalho essencial e o crescimento da nossa empresa deve a isso, as decisões que nós tomamos, as pessoas que nós escolhemos para trabalhar com a gente. E tem um outro lado, né, também, né, amigo? Porque às vezes a contabilidade também é boa, mas o empresário não quer ouvir, né? Não aceita também, Exatamente. né? Não, tem que fazer isso, o certo é isso. Não, vamos dar um jeitinho aqui, vamos ver o que a gente faz aqui no outro formato. Esse famoso jeitinho... O jeitinho brasileiro é complicado, né? Exatamente. A gente vê muito isso também, assim, embora a gente ainda não atua na área contábil, né? Mas no sistema também, como a empresa, o Varejo Forte, atua muito nesse quesito, a gente vê muito isso também. O cara sempre quer o jeitinho brasileiro, né? Dá um jeitinho aqui, outro ali. E é o famoso barato que sai caro, né? É o famoso barato que sai caro. E quanto mais a pessoa improvisa, mais as possibilidades de dar errado vão crescendo. Sim. Então, é importante mesmo você pequeno, você começar uma empresa pequena, que você tenha consciência do que o certo sempre foi o melhor caminho. E Sim. nunca vai mudar. Sim. Então, é pequeno, mas procura uma contabilidade. Se possível, procura um apoio jurídico também. Sua empresa é pequena, sua demanda é pequena, o custo não vai ser grande com isso. Então, é importante você estar bem informado para que você tome uma decisão assertiva, porque assim, uma das grandes preocupações das grandes empresas é tomar uma decisão assertiva, nunca tomar uma decisão em cima do achismo. Então, se você é pequeno, você só tem uma carta na manga, você só tem aquele investimento, se ele der errado, acabou o seu negócio. Então, mais do que nunca, a importância de você tomar decisões assertivas, porque muitas das vezes você só tem uma chance. Verdade. E aí você tomou uma decisão errada, sua empresa fechou, virou estatística. Isso mesmo, verdade. Assim, pegando o gancho aí, vamos para um outro assunto dentro disso também. Não vai fugir muito do assunto, não. Contabilidade, importância do apoio. Já deu para perceber, você que está nos assistindo aí, que é perfil deles, é perfil da empresa de se trabalhar organizado, buscar qualidade, né? Eu queria que você comentasse, embora, assim, nem estou defendendo a minha sardinha, defendendo algo meu, não. Eles usam um sistema lá, um sistema muito bom, é uma das maiores empresas do Brasil de sistema, não é cliente nosso, então não é por isso que eu estou pedindo ele para falar, não. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho também do apoio, da ferramenta que você tem lá hoje para a sua gestão, para a tomada de decisão. Foi até um dos passos importantes que eu queria comentar aqui com você, não porque você é o dono da empresa, mas para você que está começando agora, eu tive uma grande dificuldade quando eu atuava no Simples Nacional. A região de Goiás há uma dificuldade muito grande de sistema com eficiência para você atuar. E muitas das vezes
a gente precisa de um sistema bom, onde tem uma conciliação com o financeiro, onde você consegue trabalhar um acompanhamento do seu estoque, um acompanhamento da formação de preço, uma cotação. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande. E quando eu conheci o Ney, foi ter uma fase que nós já tínhamos passado pelo lucro real, a gente não atuava mais no simples, e falei para ele, cara, teria sido muito ganho se a gente tivesse conhecido seu sistema na época que a gente atuava. Por que não tem? Por que a gente viu que não tem? Porque as empresas, quando vão investir em sistema, elas são muito voltadas para a empresa grande. Então, faz um investimento para as empresas grandes. Então, os investimentos em sistema, em software, é muito voltado para a empresa do lucro real. E as pessoas, às vezes, não se atentam que as grandes, há um número muito grande de empresas do Simples Nacional que precisa desse apoio. E queria parabenizar você, seu software ele é muito bom. Ele é um software hoje voltado para o Simples Nacional, mas assim, atende todas as áreas, igual os grandes sistemas, as grandes empresas, igual eu tenho hoje. Tem uma grande empresa que faz todo esse trabalho para a gente, trabalha com a gente, na verdade. E na época que a gente atuava no Simples, era uma carência muito grande. Eu tinha até alguns amigos empresários que falavam, poxa, mas você não tem um acompanhamento, um gerenciamento, controle de estoque, um financeiro alinhado com sua entrada e saída de notas fiscais. Eu falei, cara, não tem, porque eu não acho o sistema. Não tem sistema que ofereça hoje aqui que faça isso. E hoje o seu faz isso muito bem, um sistema que atende muito bem todas as necessidades, toda a demanda. Então a importância, importante você que está começando, você ter um bom sistema com você. Não é porque você é pequeno que você não tem que ter as informações adequadas. Pelo contrário, igual eu falei, muitas das vezes você só tem uma oportunidade, você vender um carro, vender uma casa para montar um negócio, só tem aquele dinheiro. O banco não te dá crédito, você não tem um histórico de movimentação financeira, e aí você começa sem sistema, você começa às vezes com a contabilidade ruim. Então é importante você não ter um apoio jurídico, então é importante você tirar parte dessa verba que você vai investir no negócio e ter uma boa contabilidade, ter um bom sistema, ter um apoio jurídico, para que você tome uma medida, uma decisão com 99% de assertividade. Sim. Pelo menos 99%, porque você só tem uma carta na mão. E essa carta não pode dar errado. Aí você não pode errar. Você tem que pensar que você não pode errar, porque é investimento, é dinheiro seu ali, e tem várias pessoas, funcionários, colaboradores, enfim, várias pessoas que dependem do seu negócio, direto ou indiretamente. Então, é uma responsabilidade grande do gestor, ele não pode errar. E independente da ferramenta que você usa, a empresa que você use, ter os dados, ter a informação é fundamental para você fazer a gestão e tomada de decisão do seu negócio. Né? Exatamente. A loja do Cavalcante é uma das lojas mais modernas, talvez, do estado. Né? É uma loja que tem hoje o serviço de autoatendimento. Né? Exatamente. Então, acabou de inaugurar uma loja 10 dias, já tem o Cavalcante? Foi dia 28 agora, não tem 10 dias. Não tem 10 dias ainda não. Ela já inaugurou a loja já com um check-out de autoatendimento, né? Exatamente. Eu queria que você comentasse também sobre essa visão, essa pegada também de inovação que vocês têm, né? De fazer essa questão do autoatendimento, que talvez pessoas, a gente de Trindade pensasse assim, não, isso é uma realidade só de Goiânia, trazer isso para Trindade é loucura. Queria que você comentasse um pouquinho como é que foi a aceitação. Primeira coisa, para você atender o seu cliente, você tem que estar por dentro das tendências, né? Sim. A tendência. Então, hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia, onde está todo mundo muito conectado. E a gente já vê uma tendência, isso já é um fato, o jovem buscando cada vez mais o autoatendimento. Então, veio a questão da pandemia para acelerar isso, os deliveries cresceram demais, que era uma coisa que estava um pouco acanhada até antes da pandemia, isso cresceu demais. E o autoatendimento, a busca pela tecnologia na geração mais jovem, ela é muito grande. Então, e a gente vendo essa necessidade, essa carência de atender principalmente o jovem, que já está entrando numa fase assim, de responsabilidade, de fazer suas compras. Então, é uma pessoa totalmente tecnológica. Sim. E ele precisa disso. Então, hoje você vê, você vai no aeroporto, você quase não encontra mais ninguém, é tudo automatizado. Sim. Então, a gente vê, né, essa é uma tendência de mercado, e aí a gente... Então, e teve uma aceitação boa? Você considera com seus clientes? Muito bom, muito positivo.
Então, Eu, assim, como cliente, eu falo para vocês, eu amo. quem compra no self-checkout, ele não quer mais comprar num caixa convencional com operadora de caixa. O ganho de tempo é muito grande, você é tudo muito rápido, é tudo muito e autônomo, você vai ali, não interage com ninguém, você vai ali, passa suas compras tranquilamente, é rápido, ganha tempo. Então, as pessoas que já começam a fazer esse hábito de usar essa tecnologia, não quer mais voltar para o convencional. É modernidade, não tem nem o que Bacana, falar. bacana. E tem Exatamente. coisa nova pensando aí, tem alguns projetos novos já nesse sentido também? Tem sim. Agora já está entrando no mercado, a gente já vem estudando isso já há algum tempo. São os carrinhos de compra automatizados. Sim. O que a gente tem hoje, o self-checkout, você compra a sua compra, passa lá no self-checkout automático, e essa nova tecnologia que a gente já está estudando já é o carrinho que já vem com o computador ali, com todo o sistema. Você já vai pegando a água ali, passando, colocando no carrinho, mercadoria, já vai somando. Dentro da loja, em qualquer lugar que você parar, você já passa seu cartão, pega sua mercadoria e vai embora. Eu vi algo nesse sentido, eu acho que até muito interessante. Acho que do grupo da Amazon lá nos Estados Unidos, né? Já tem nesse mesmo sentido. Não vi ainda algo no Brasil ainda, mas desse mesmo formato. O carrinho você já vai colocando, se for fruta já pesa dentro do próprio carrinho mesmo. Na hora de ir embora, você só passa num local onde demarcado e ali você já faz o pagamento e já vai embora. Né? Não, esse já está em teste no Paraná, já tem uma loja já em teste lá no Paraná, em uso. Você compra, vai colocando dentro do carro, vai registrando, vai pesando, mercadoria que é de pesar, e aonde você falar assim, eu parei minhas compras aqui agora, eu esteja no açougue, eu esteja na padaria, no próprio carrinho você já paga e vai embora. Na hora ali vai ter um fiscal na porta da loja ali, que vai acompanhar, fazer a conferência ali, liberar. Então é algo muito prático e muito rápido. Bacana. Então já tem isso já em teste no Brasil e é uma tendência. Uma tendência. Hoje ainda é uma tecnologia muito cara ainda, pelo que a gente já viu, mas a tendência da maneira que a aceitação vem tendo, tem os custos também vão melhorando. E aí fica o gatilho também para você estar nos assistindo, independente do segmento que você já atua ou pretende atuar, está sempre atento à questão das novidades, né, das tendências de mercado. Exatamente. Eu costumo falar dentro do supermercado, mas eu acho que isso pode se aplicar para qualquer segmento. No segmento que for que você atuar, você sempre tentar inovar, em colocar coisas novas ali de opções para o seu cliente, nunca tirar. Né? Se o seu cliente chega na sua loja hoje, tem lá você vende picolé, sorvete. Amanhã, se ele chegar e não tiver, ele vai sentir falta. Então, a ideia é sempre tentar colocar, nunca reduzir, nunca parar de ofertar um determinado serviço, um produto. Né? Exatamente. Porque todo produto, independente de que seja, tem um público específico para aquele produto. Né? Então, exatamente. A gente costuma identificar muito lojas quando já estão, exemplo, quebrando ou em declínio, quando começa a reduzir, fazia entrega, não faz mais, vendia tal produto, não vende mais. Aí você começa a perceber que há um declínio natural do negócio. Indicativo negativo, né? Justamente. E o consumidor, quando começa a perceber isso, é muito ruim. Então, isso é um passo importante para que você fique atento, não gerar essas rupturas na sua loja, essas faltas. Justamente. Queria falar com você, Hamilton, de todos os entrevistados que a gente já trouxe até hoje, todo mundo reclama muito do fator humano, mão de obra. Queria saber de você hoje como que é o processo hoje de seleção, se é difícil para vocês lá também, se vocês têm essa dificuldade de seleção de mão de obras, em qual nível que você acha que é mais difícil, operacional, gerencial. Queria que você comentasse um pouco sobre essa parte também. Então, a mão de obra hoje realmente, de fato, é uma dificuldade geral, assim, em todos os segmentos que a gente vê, em todos os estados que a gente viaja, quando às vezes a gente fala sobre isso, até de acompanhamento na mídia mesmo, a gente vê a mão de obra uma certa dificuldade. Na verdade, não estou falando nem do Brasil. A gente vê mundialmente as grandes empresas têm muita dificuldade com mão de obra. Em repor, né? Tanto que há uma grande procura por tecnologia para estar substituindo algumas mãos de obra, porque se faz necessário. Não tem hoje. Diversos segmentos sofrem com a falta de mão de obra. Principalmente a mão de obra qualificada. Essa é a mais difícil. Mas a gente, graças a Deus, até eu falo que a gente é uma empresa formadora de equipe. Então a gente tem uma base de apoio.
Hoje, 90% dos nossos cargos de gestores, de uma forma geral, são formados dentro da nossa própria loja. Então, assim que a gente começou a ver essa dificuldade de mão de obra, a gente começou a se atentar para isso. Então, hoje nós formamos açougueiro, formamos operador de caixas, e aí a formadora, formamos todas as áreas. E o supermercado geralmente tem dificuldade, que é a porta de entrada de muitos que estão entrando no mercado de trabalho. Exatamente. Né? É o primeiro emprego de muitos, né? Exatamente. Que pode ser uma desvantagem, mas também pode ser uma vantagem que você consegue moldar ele ali do formato como você precisa. Esse é uma fase importante que a gente procura. Pegar a pessoa do primeiro emprego para que a gente possa dar toda a formação necessária para ele, preparar ele profissionalmente para ele assumir aquela vaga na qual ele foi contratado e preparar ele num segundo momento para que ele aproveite as oportunidades que vêm aparecendo em outros cargos. Um plano de carreira. Um plano de carreira, exatamente. Hoje a gente trabalha com isso e vem dando muito certo. Graças a Deus a gente tem formado uma equipe muito boa, a gente tem uma equipe muito bacana. Quero parabenizar todos os nossos colaboradores, que a gente tem pessoas comprometidas. Inclusive, abrimos uma loja agora e fantástico. Todo mundo engajado, todo mundo comprometido. Tinha hora que a gente tinha que falar, não, vamos fechar a loja, amanhã a gente inicia de novo. Não, vamos adiantar essa etapa, vamos adiantar mais isso. Eu falei, não, tá bom, já está muito tarde. Então, a gente tem uma equipe muito boa, a gente prepara o nosso colaborador muito bem e a gente não tem tido muita dificuldade com relação a isso, não. É isso aí, então para você aí também fica a dica, né? Acaba que quando você monta um negócio, uma empresa, você obviamente está pensando ali no obter lucros, né? Crescer, mas uma das grandes responsabilidades nossas são formar pessoas. Formar pessoas. Né? Então, assim, você vai ter que ter essa consciência que você vai ter que formar a sua equipe, investir na sua equipe, investir conhecimento, muitas das vezes capital mesmo seu, né? Estrutura interna para receber, para dar uma condição de trabalho digna, né? Confortável. Investir também numa faixa salarial também que seja compatível e às vezes até um pouco melhor que o do mercado para poder reter esses talentos, né? Exatamente. Então, assim, tem todo um cuidado. Você não pode simplesmente, vou montar um negócio para mim ficar rico, ganhar dinheiro e ficar rico. Se for só esse pensamento, não está errado, você tem que pensar nisso mesmo, mas se for só esse pensamento, já tem uma tendência muito grande de dar errado. Porque você precisa cuidar de pessoas clientes, cuidar de pessoas colaboradoras, para que aí o resultado possa ser gerado. Né? E principalmente você entender que seus colaboradores não são só mais um número, são pessoas, são humanos. Então você tem que tratar dessa forma, você tem que reconhecer, profissionalizar quando for necessário, parabenizar quando for o caso. Então você tem que motivar as pessoas, você tem que fazer um investimento e ver eles como parte da sua empresa. Parte da empresa. Até porque, vamos pegar o exemplo do Hamilton, são 4 lojas. Ele, por mais que seja ele a esposa dele, são 2 pessoas, não teria condição de estar nas 4 ao mesmo tempo. Não. Né? Já de cara já é isso. Então, se você planeja crescer, a não ser que você queira ficar ali pequenininho, né, tal, mas se você planeja crescer, você vai ter que formar sua mão de obra, porque você não vai ter condição. Vamos supor, talvez o Hamilton tenha um pensamento aí de ter 50 lojas. Como que isso vai ser possível se ele não formar a mão de obra? Exatamente. Então, isso aí é primordial, fica a dica para vocês aí, já se preparar no sentido de formar, no sentido também de apoio, né? Trazer parceiros, seja empresa, seja como o caso, como eu citou, a parte contábil, que foi fundamental para ele no início, né? E investir também em você. Eu sei que o Hamilton também tem um cuidado, está sempre buscando conhecimento, estudando, né? Para que você possa também gerar esse conteúdo ali para o seu colaborador. Exatamente. Correto? Nós falamos do preparo de informações quando você vai iniciar uma empresa, e esse preparo ele nunca para, principalmente para quem está no varejo. Eu costumo falar que o varejo hoje é um mercado em movimento, você precisa estar estudando, saber para que lado vai se movimentar. Então nós estamos vivendo agora a tendência da tecnologia, você precisa estar atento com isso, você precisa aderir isso para melhorar os seus processos do dia a dia, você precisa estar atento com o comportamento de fornecedor, comportamento de mão de obra, como que vai estar o mercado, como que está a necessidade, se você tem pessoas no mercado para contratar, se você vai precisar formar pessoas.
Então, é um mercado em movimento. Essa busca por informações, ela não para. Quanto mais você tiver, mais você está um passo à frente. Isso aí, perfeito, perfeito. Então, resumindo para vocês aqui, tá, para a gente não estourar muito o horário, vamos lá. Não tem problema começar pequeno, né, Milton? Tranquilo. Não, as grandes empresas hoje, a maioria delas começaram pequeno. Isso. Então, O importante, planejamento. Fazer um planejamento, pesquisa de mercado, conhecer o ramo que você quer atuar, se preparar para isso, né? Depois, a questão da dificuldade de capital vai, obviamente, pode ocorrer e muito provavelmente vai ocorrer, né? Então, se preparar também nesse sentido, fazer já uma reserva para iniciar um preparo nisso, para começar o negócio e ir crescendo passo a passo, né? Exatamente. Não perder a linha de buscar novidades para o seu negócio, ficar atento com as tendências de mercado, foi o que a gente também comentou aqui, passou para vocês, independente do segmento. Ficar atento também com a questão das legislação, né? Os órgãos, seja vigilância, seja PROCON, seja o órgão que for que é específica do seu segmento. Vamos supor, um restaurante, preocupar com vigilância, uma área de cozinha com inox, todo aquele cuidado que é necessário, né? O supermercado é mais complicado porque são vários negócios dentro de um só. Exatamente. Né? Você tem padaria, você tem açougue, você tem hortifruti. Então o supermercado é um pouco mais delicado porque são vários segmentos e como se fosse subempresas ali dentro. Né? Isso mesmo. Então, esse cuidado. E por último, a questão da formação da equipe, ter um cuidado com as pessoas. Eu até recentemente tenho cuidado maior com relação a isso, até me despertou para isso. Porque se você quer crescer, se você quer ser grande, primeira coisa, você precisa ser um especialista em pessoas. Eu descobri isso recentemente, embora já tivesse um cuidado com relação à questão de pessoas por onde eu trabalhei, mas agora que realmente isso aflorou na minha mente, que para a gente poder realmente ter bons resultados, a gente precisa ser especialista em pessoas, fazendo conexões, tendo uma equipe de apoio ali ao seu lado. Né? Exatamente. Então, resumi o nosso episódio de hoje, mas eu queria dar uma oportunidade também, Hamilton, para você fazer um resumo e dar um fechamento no sentido, qual é a sua indicação, sua orientação, o seu ponto de vista para quem está começando. Se você pudesse dar uma palavra de ajuda, uma frase, enfim, para ajudar a pessoa que sonha em ter o seu negócio ou está com dificuldade lá, o que você poderia falar para essa pessoa? Hein? Então, o que eu falo muito é isso. Estuda o mercado. Você quer montar uma empresa? Estuda o mercado que você vai atuar. Procura o máximo de informações. Quais são os processos que envolvem nessa empresa? Estamos falando de varejo, por exemplo. Se for o varejo que você quer atuar, procura entender um pouco de compra, procura entender um pouco de vendas, todo o processo de entrada e saída de notas fiscais, controle financeiro. Então, procura entender todos esses processos, quais são os processos que a sua empresa vai ter e procura saber como esses processos vai funcionar. Até uma dica que eu dou para muita gente se planeje melhor. Se você não tiver uma outra forma, procura entrar numa empresa, trabalhe um ano nessa empresa, se dedica o máximo, procura passar por diversos setores nessa empresa, buscando conhecimento, conversando com as pessoas que fazem esses processos, para você entender como que esses processos acontecem. Porque senão você começa a fazer um projeto, e a gente vê muito isso acontecer, e no meio do andamento da sua empresa ali, em pouco tempo, você se depara com situações que você não consegue resolver. E isso vai te desmotivar. E é uma coisa que você não pode acontecer. Você precisa ser persistente, você precisa lutar, porque empreender no Brasil não é fácil, e você nunca vai saber até que passo você está do sucesso. Muitas das vezes a gente vê empreendedores desistindo, empresas fechando, e estava tão próximo de dar certo. Isso mesmo. Então, isso é importante você conhecer desses processos, entender como eles funcionam e ter um pouco de conhecimento sobre cada etapa. Porque você vai começar uma empresa pequena, você que vai fazer a maioria desses processos, ou então, se você não vai fazer, você vai treinar alguém para fazer.
E para você treinar alguém para fazer, você tem que entender como que eles funcionam. Então essa é a minha dica para você que está aí já atuando, mas está com dificuldade, ou para você que está aí projetando, se preparando para abrir uma empresa. Essa é a minha sugestão. Isso aí, dicas valiosas, né, pessoal? Quero agradecer novamente, amigo, pela sua disponibilidade, pelo tempo, né, que você tirou aí. E quero convidar vocês aí que está nos assistindo, que é de Trindade, talvez ainda não conheça as lojas, fazer uma visita, né? Pelo que a gente conversou aqui hoje, você já deve ter percebido que há todo um cuidado, né? Um preparo. Então, eu queria convidar você também para conhecer. Vai lá, faz uma visita, a loja sem compromisso. Isso, né? E até aproveitando a oportunidade, eu também quero reiterar esse convite. Tem muitos empreendedores que estão iniciando, hoje me procura, e muitos não procuram, fica com certo receio, ele é muito corrido, às vezes ele não vai me atender, como que ele é, e eu deixo aberto, qualquer pessoa que quiser procurar, quiser trocar uma ideia comigo, para mim será uma honra, será um prazer. Eu já faço isso muito com muitas pessoas, e me coloco à disposição se você precisar, quiser trocar uma ideia, quiser falar alguma coisa, entender de algum processo, alguma coisa, se a gente puder colaborar, contribuir, para mim será uma honra. Isso é muito bacana da parte dele, viu, pessoal? Muito bacana mesmo. Passa os endereços, Hamilton, das lojas para o pessoal, né? Às vezes você tem alguém, principalmente da Nova, né, que abriu agora recentemente. Nós temos a loja que nós inauguramos agora recentemente, que fica lá no setor sul, ali em frente à pracinha da Vila Redenção. E temos a nossa loja matriz, que é onde nós iniciamos tudo, que é aqui no setor Cristina 2, aqui uma rua acima do Carreiródromo. Temos uma loja também no setor Monte Sinai ali, divisa ali com a Vila Emanuel, um lado da rua é Monte Sinai e a outra já é Emanuel. Mas assim, para ficar um ponto mais de referência, é na baixada ali do ginásio de esporte do setor Serra Dourada. E temos uma outra loja ali no setor oeste, na Praça do Zé Carturina, descida ali para o Jardim Imperial. Então, vocês que ainda não conhecem, gostaria de convidar vocês a conhecer nossas lojas, e você que já conhece, você que vem na loja, sua sugestão é muito, muito importante. Então a gente está aqui para ouvir vocês, e através dos nossos clientes, Ney, que a gente vem aperfeiçoando nossas lojas. Sim. Então a gente faz um trabalho de captação dentro da nossa loja, o que nossos clientes reclamam, o que eles sugerem, o que ele elogia. Isso nos dá uma direção para a gente entender o que está indo bem, o que precisa melhorar. Então, isso é muito importante, esse feedback dos nossos consumidores. Isso nos ajuda muito, isso é muito importante. Bacana. E o arroba lá do Instagram é Supermercado Cavalcante? Supermercado Cavalcante. E é importante você também seguir lá, né, para acompanhar as ofertas. Eles postam bastante lá, viu, pessoal? Muitas promoções boas, todos os dias. É isso aí. Quero agradecer por vocês estar conosco até agora, tá? Compartilhe com seus amigos, envie aí para aquela pessoa que está querendo montar seu negócio. Muito obrigado. Semana que vem a gente tem um novo episódio. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Até mais.